Boa noite. Ainda numa pausa de Apocalipse, e continuando a pregação passada, em que eu resolvi falar sobre a autoridade de Cristo, e não demos conta numa pregação só, então ficamos de continuar hoje. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 28, que eu li na pregação passada. Marcos capítulo 1, versículo 21 a 28, diz: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. E continuou a passagem, eu li até o 28, mas basta ler aqui, porque eu parti deste trecho, para discorrer sobre a autoridade de Cristo, uma autoridade tão grande e tão especial que os judeus não sabiam nem como comparar essa autoridade, porque lá no versículo 27 diz que todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então chamamos a atenção da autoridade não somente grande do Senhor Jesus Cristo, mas diferente, de uma natureza diferente, que chamava a atenção, e chamou a atenção deles. E uma das formas de chamar a atenção deles era o que não era a pregação de Cristo. No caso, não era como o ensino, ou a pregação, ou o comportamento dos escribas, dos fariseus, dos estudiosos, dos religiosos. Ou seja, eles tinham um ensino puramente técnico, acadêmico, mas a desse mestre aqui, ela é diferente. Uma autoridade pessoal, inerente à própria pessoa dele, no peso da presença dele, na firmeza das afirmações que ele fazia, abrindo mão do respaldo de qualquer mestre anterior da lei, ou de rabi, ou de alguém muito importante que havia ensinado antes. Nada disto. Ele dizia e pronto, ele dizia amém antes de começar a frase, porque significava: assim deve ser, assim seja, é assim que é, algo assim, ou em verdade. Então, ele fazia uma afirmação muito forte quando ele falava, diferente dos outros. Então eu fiz duas perguntas. Primeira, de onde vinha tanta autoridade? Ou com que base? Qual era a base da autoridade dele? Já respondemos. Que não era de riqueza política, não era de força política, força militar, não era de riqueza, não era de arrogância, mas era de Deus. Então li várias passagens provando isto. Fiz algumas observações e fiz uma segunda pergunta: que tipo de autoridade ele tinha? Ou seja, ele tinha autoridade sobre o quê e para quê? Porque naquele texto lá de Marcos não fala apenas que eles se admiravam com a doutrina, ou com a forma, a maneira, a essência de Jesus falar. E de onde é que vem isto? Porque é diferente
dos escribas. Só isso. Mas não entraram mais em detalhes sobre esta pregação. Então, era autoridade sobre o quê? Ou autoridade para quê a que ele tinha? E eu comecei a responder. Aí mostrei sobre o vento, sobre o mar, ou sobre os elementos da natureza. Mostramos aqui. Falamos em autoridade para pisar serpentes, escorpiões, animais hostis, perigosos. Comentamos aqui que ele tinha esse poder para mandar nos espíritos, especialmente os espíritos imundos, os espíritos malignos. Claro que ele manda também nos outros, mas esse aqui é que chama a atenção, a ponto de interferir no poder do diabo e de irritar os demônios e de perguntar a ele: o que é que nós temos contigo? Vieste nos atormentar antes do tempo, reclamando dele, porque ele estava perturbando ele, Jesus estava perturbando a vida dos demônios. Então chamei a atenção, é um poder muito forte, a ponto de interferir no curso da existência de demônios. E por fim comentei que ele tinha uma autoridade que, quando ele falava, ele deixava perturbado quem ouvisse. E li esta passagem aqui, inclusive o versículo 22 fala de que eles ficaram maravilhados. Eu até lembrei que essa palavra maravilhado não era só assim, extasiado, no sentido de muito admirado, achando muito legal e tal. Era muito mais do que isso. Podia conter até a ideia de apavorado, de perturbado mesmo. Pode ter até o sentido mesmo de muito eufórico com a reação e tal, mas pode ter o sentido de perturbação. Ou seja, era um termo muito forte. E ele provocava esse tipo de reação em quem o ouvia. E eu parei aqui, porque ainda tinha vários itens a preencher quanto a esta pergunta: autoridade sobre o quê, ou autoridade para quê ele tinha. Então, além dessas, que eu já relembrei aqui, vamos continuar. Uma autoridade única entre os seres humanos, absolutamente única. Autoridade para perdoar pecados. Mateus 9:6. E essa deve ser uma autoridade ou é uma autoridade que deve mexer com os corações das pessoas. Mateus, capítulo 9. Eu vou ler lá do começo. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. É uma afirmação muito ousada para um ser humano fazer. Ousadíssima. Estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: ele blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer estão perdoados os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem, ele próprio, título predileto que ele usava para si próprio, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa.
E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificavam a Deus, que dera tal autoridades aos homens. É interessantíssimo a expressão aos homens, ou seja, a um ser humano, porque na realidade, perdoar pecados é prerrogativa apenas de Deus, não de um homem, muito menos de um carpinteiro, que não tem autoridade nenhuma sobre nós, autoridade eclesiástica ou autoridade acadêmica de ser um escriba ou ser um fariseu. Não, era um qualquer. E era exatamente isso que se admiravam dele, que ele fazia tudo muito melhor do que os melhores. Então aqui, agora ele chega ao ponto de dizer que perdoa pecados até onde ele vai chegar. Porque só Deus perdoa pecados. De fato. Então eles estranharam um ser humano perdoando pecados. É interessante notar que quanto à natureza divina de Jesus Cristo, era natural que ele perdoasse pecados, porque ele era Deus. Enquanto era homem, ele era Deus. Quanto à natureza divina, era natural que ele perdoasse pecados. Só que aqui as pessoas estavam vendo um homem, que era Deus também, mas era uma questão de fé para crer nisso, poucos tinham, e é algo invisível, a divindade dele. Então o que eles estavam vendo na frente deles era Jesus de Nazaré, um homem que andava entre eles. E aí nós vemos então este homem dizendo: estão perdoados os teus pecados. Assim, em cima. E os homens disseram: está blasfemando, porque só Deus pode perdoar pecados. E ele disse: vocês estão pensando o mal no coração de vocês. Sabe o que é isso? É assim, vocês estão pensando algo errado. Porque eu não estou blasfemando. Vocês estão pensando muito ruim de mim, dizendo que eu estou blasfemando. Pode até parecer que eu esteja. E qualquer outro ser humano poderia mesmo dizer que estava perdoando pecados e está blasfemando, sim, de fato estava, mas eu não. Porque eu tenho autoridade. O Filho do Homem, que é Ele próprio, o protótipo da raça humana, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, vou fazer o seguinte: é fácil dizer para um ser humano, dizer, levanta e anda. Alguém paralítico de nascença? Não, ninguém consegue fazer isso. Pois é, perdoar pecados também ninguém consegue, não. Então vamos fazer o seguinte, vou mostrar uma coisa pela outra. Foi assim que ele fez. Então eu vou mostrar que facilimamente eu vou fazer algo que nenhum de vocês fazem, ninguém consegue fazer, mas eu vou fazer, numa facilidade enorme. Eu quero ver se isso aí ajuda vocês a crerem naquilo que eu disse, e que não dá para eu comprovar que eu perdoei os pecados desses homens. Eu posso comprovar que eu tenho um poder absurdo de dizer para um paralítico, dizer, levanta e anda agora, eu vou provar para vocês. Vamos ver se com isso, vocês com mais facilidade, creem em mim, e me levam a sério. E quando eu disser que estou dizendo, estão perdoados os teus pecados, estão. E se eu disser de outras pessoas, estará da mesma forma. Ele estava fazendo um favor enorme às pessoas ao redor, quando levantou o homem do chão, para poder ajudá-los de alguma forma a ver que ele tinha um poder tremendo sobre ele. Tanto poder que ele podia demonstrar, como levantando o paralítico,
E aí só crendo nele mesmo, que quem quisesse cresce, quem não quisesse não cresce, mas era fato. E não diga que não foi falta de poder. Então ele levantou o homem. É interessante que nós vemos aqui um ser humano perdoando pecados. Da onde veio esse poder? A resposta foi dada na pregação passada, e que eu inclusive já recapitulei. Veio de Deus. Deus encheu o homem Jesus de Nazaré do Espírito Santo, Deus também, e dotou o homem Jesus de poderes fantásticos, alguns dos quais exclusivos de Deus, absolutamente exclusivos, como este de perdoar pecados. Então, se alguém perguntar, diga uma coisa: está na alçada de ser humano, ou dos seres humanos, perdoar pecado? Eu acho que muitos vão se apressar, até muitos crentes, e vão dizer assim: não! Resposta errada. Está na alçada dos seres humanos perdoar pecado? Sim. De um ser humano perdoar pecado, está na alçada dele, sim. Não é porque ele era Deus, não. Quer dizer, não é por isso, não é o que nós estamos falando. Perdoar pecados pela natureza divina dele, e isso ele não precisava da autorização de ninguém, do poder de ninguém. O Pai não precisava comissioná-lo, não tinha sentido algum o Deus Espírito Santo encher o Deus Filho, a pessoa divina do Deus Filho. Não tem sentido isto, porque ele deixaria de ser Deus pela própria definição do que é ser Deus, é absolutamente completo. Então não tem sentido uma pessoa da Trindade completar outra, ou encher outra, ou influenciar, ou enriquecer, ou adicionar qualquer coisa que seja ao outro, ou a outra pessoa da Trindade. Porque cada uma dessas pessoas da Trindade é Deus. Infinitamente Deus, é um mistério, mas é o que a Bíblia ensina. Não são três deuses, um Deus em três pessoas, co-iguais e co-eternas. Então o que surpreende aqui, eu estou aprofundando um pouco, espero não estar complicando muito, para os mais aprofundados nas Escrituras. Cada vez mais aumenta o número de professores aqui, cada dia o pessoal lendo mais e cobrando mais. Então eu estou entrando um pouco mais fundo aqui. E para dizer, o que chama a atenção disso é o homem Jesus perdoando pecados. Então você, amigo sem salvação, você tem um ser humano, companheiro seu de humanidade, um compatriota em termos de raça, embora o patriota fala de pátria, mas de raça, que perdoa pecados. Converse com ele, peça a ele perdão de pecados. Se quiser pensar nele como Deus, claro, pense, ele é. Mas se você quiser pensar nele, não é deixando de ser Deus, não tem sentido, mas se você quiser concentrar no aspecto humano dele, concentre e converse com ele. Às vezes eu acho que algumas pessoas se intimidam de orar, no sentido que oração deve ser praticada, ou pelo menos um dos sentidos, que é muito vasto o assunto, mas um sentido de conversar com Deus.
até em voz alta, se quiser. Conversar. E abrir o coração. E fazer perguntas mesmo que não tenha respostas. Perguntas retóricas. E desabafar. E conversar. Então, isso é algo espetacular da oração. E é muito provável que essa pessoa, se lembrando que Jesus Cristo é homem, facilite. Não é que você esteja impedido de orar para Deus, orar, muito ao contrário, deve sim. Não, mas Deus é Deus criador, infinito, e não dá, ele não está nem olhando para mim, tá, o que está. Não justifica não, mas eu estou querendo dar uma mãozinha. Se lembre de que Jesus Cristo é homem. E sabe outra vantagem? É que ele conheceu fraquezas, não pecaminosas, nunca, não falhas de caráter, mas fraquezas no sentido de pouca força, no sentido de ansiedade, de angústia, de tristeza de alma, sim, decepção, sim, o gosto da traição, sim. Então ele padeceu, ele sofreu, ele sabe o que é tentação. Tentação. Ele não sabe o que é cair numa tentação, graças a Deus. Mas ele sabe o que é entrar numa tentação no sentido de ser tentado. E a Bíblia até diz, ele nos ajuda nisto, porque nós temos um sacerdote que se compadece de nós, porque ele passou por isto. E nós estamos falando exatamente de quê? Perdão de pecados. Senhor, tu sabes como tentação é forte. Eu não estou justificando, não. Mas me perdoa. Tu nunca caíste, eu caí. Numa tentação menor do que a tua, mas caí. Ou igual, não sei. Mas eu caí, me perdoa. Então, não esqueça, eu vou continuar, porque nós temos várias coisas para falar sobre a autoridade de Jesus Cristo. Mas perdoar pecados é uma delas. Não se esqueça disso, você que não tem salvação. Corra aos pés de Cristo e peça perdão. E Ele lhe perdoa como Deus que Ele é, como homem, no estado glorificado que Ele tem hoje, claro, e com o perdão do Pai, que foi o Pai que o enviou para morrer aqui, assim como Ele também veio voluntariamente, como vou já dizer, e o perdão do Espírito Santo, mas considere esse aspecto da humanidade de Cristo, tendo poder para perdoar pecados. Julgar, fala-se muito em juiz. João 5, 22. João 5, 22. E 23. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Versículo 27. E lhe deu toda a autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. De novo, ele falando em autoridade como Filho do homem, como homem. E novamente dizendo que essa autoridade foi dada pelo Pai. A autoridade agora é julgar. Ele não exerceu essa autoridade aqui na primeira vinda. Não exerceu. E teve momentos que ele disse, eu não vim julgar. Aí aqui está dizendo que ele foi dado a ele autoridade para julgar. Como é?
vai julgar ou não vai julgar? Tem autoridade ou não tem? Claro, você diz que tem, tem. E ele vai julgar no futuro. Então, não procure nos evangelhos uma passagem de Jesus Cristo como um juiz. Teve uma vez ele até reclamou. Lembram? Vocês vêm aqui para que eu faça aqui uma avaliação, um julgamento. Quem foi que me nomeou juiz entre vocês? Curioso, ele quase que não gostou, não. Estava noutra função. Tinha outro propósito em mente. Mas autoridade ele tinha. Inclusive, ele fez muitas afirmações que poderíamos considerar como espécies de julgamentos. No caso de afirmações categóricas, que só um juiz faz. Poderíamos até apontar algumas. Mas não é assim que ele quis jogar luz sobre o próprio ministério quanto a essa questão de juiz. Ele não quis jogar luz sobre isto na primeira vinda, mas na segunda vinda dele. Atos 17 e 31. Diz assim, Atos 17 e 31. Um discurso de Paulo, quando ele diz, porque eu não vou entrar no contexto não vai tomar muito tempo e não precisa, eu só quero provar esse ponto. Porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de uma pessoa divina. É isto? O que é? De um varão, de um homem, de um ser humano. Há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, de um homem, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos, apontando para frente. Então, Jesus Cristo tem a autoridade de julgar seres humanos como Ele. Pelo menos como Ele, em uma das duas naturezas dele. Claro. Mas, observem que esta imagem que muitos têm de Jesus é interessante. É a imagem real e ao mesmo tempo distorcida. É esquisito, mas quando o diabo entra, ele torna as coisas esquisitas. Ele mistura o bom com o ruim, de maneira que muitos nem percebem. Estou falando de quê? Da ideia de um Jesus sofredor, que penou muito na sua primeira vinda, foi traído, sofreu abusos físicos, agressões, foi sangrado, ensanguentado, tudo vocês conhecem, feitos filmes que foram feitos, por isso que eu nunca gostei disto, mostrando o sofrimento dele e tal. Em Hollywood tem nada a ver com Jesus Cristo, mas mostrando um ângulo dele tão exageradamente cruel ou cru, e faltando muitas outras coisas que termina distorcendo com a ideia. Não estou culpando o filme, porque antes disso já tinha a ideia na cabeça de muitos de um Jesus sofredor, e só sofredor. Esse é o ponto. Quando eu digo que é um aspecto real, é claro, porque ele foi sofredor mesmo. E os evangelhos pintam com muita nitidez o tamanho do sofrimento de Jesus Cristo. Claro, ele sofreu muito mesmo. Mas não pode parar aí e confundir a morte dele, ou a traição da qual ele foi alvo e tudo mais, com uma incapacitação, uma impotência, uma fraqueza, porque ele não conseguiu coisa melhor.
não conseguiu se proteger suficientemente, não conseguiu perceber, não tinha um sistema de informações à disposição melhor para dizer para ele: você vai ser traído. E coitado, ninguém o alertou. Então, não deu. Coitadinho, terminou numa cruz mesmo, sofrendo terrivelmente, gritando: meu pai, porque me desamparaste? Coitado, e fica nisto. O fato de ficar nisto e não se olhar mais além, e não tirar, não é nem conclusões, não olhar para informações outras que a própria mesma Bíblia nos dá, isso acaba distorcendo a história de Cristo de uma maneira geral. Então, a verdade incompleta distorce e adquire áreas de mentira, de engano, e é o que acontece aí. Então, eu gosto muito eu não gosto de perder uma oportunidade, eu gosto de aproveitar as oportunidades como esta, de dizer que, olha, não fique muito assim, despreocupado. Não, Jesus não veio julgar. Estou isento do julgamento dele, escapei. Vieram dois homens discutindo uma coisa aqui da terra mesmo, ele não gostou, dizendo que quem foi que constituiu de juiz entre os dois, ele reclamou. Ora, ele não quer julgar coisa nenhuma. Ele mesmo disse que não veio julgar. Olha aqui, escrito. Cuidado. Porque ele veio julgar, sim, não naquele momento, naquele contexto, mas ele tinha autoridade para julgar, mas não iria, mas vai exercitar aí de uma maneira muito forte. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2, nós lemos assim: segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Conjure-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Futuro. E ainda diz quando? Pela sua manifestação e pelo seu reino. Quando ele se manifestar de novo, quando ele voltar, ele vai julgar vivos e mortos. Claramente. Vai ter um tribunal de Cristo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, embora nós pensemos que se trate aqui de um tribunal para crentes, mesmo assim é tribunal, mesmo assim é julgamento. Ele vai julgar vivos, vai julgar mortos, vai julgar crentes, vai julgar descrentes, vai julgar todos. Mas é bom ver aqui. É segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Nós entendemos aqui que é um julgamento para galardões, para os prêmios, pela forma com que cada crente viveu aqui. Viveu neste corpo, obviamente, e utilizando-se do corpo que Deus o deu para usar aqui nesta vida. Então ele vai julgar todos. Para um réu é fundamental. Aliás, hoje em dia se faz quase uma brincadeira um tanto quanto amarga, né? Porque o fulano de tal caiu na mão do juiz tal, está solto. Aí o outro, mas pelo menos o outro caiu na mão do outro, que é mais sério e vai manter a pena e tal. A gente fala muito nisso, porque é um princípio. Claro, e que o réu vai depender do juiz. Ou o julgamento, a qualidade do julgamento. Porque não, juiz bom é o que solta. Não, juiz bom é o que cumpre
a lei da melhor maneira possível. É isso. E o Senhor Jesus Cristo não fará nada mais, nem nada menos de cumprir a lei. De quem? De Deus. Dele próprio. Do Deus triuno. Nada estranho ao que está revelado aos homens em todas as Escrituras. Nada estranho aos princípios de Deus, como é que Deus é, como é que Ele funciona, o que Ele espera, o que Ele odeia, o que Ele ama, o que Ele valoriza, o que Ele gosta, o que Ele não gosta, o que Ele espera que o homem faça. Muitas revelações nas Escrituras. Então, os padrões pelos quais Cristo vai julgar, nós conhecemos. Ah, mas tem que ver o caráter do juiz. A lei pode ser boa, mas o caráter do juiz é ruim, concordo. Pode ser um juiz corrupto que aceita um agrado para poder liberar aqui ou apertar ali, não de acordo com a justiça de fato, mas de acordo com o tamanho da propina. Esse aqui é justo juiz, ele é chamado de justo juiz, ele é justo. Então é muito bom para todos sabemos que nós vamos ser julgados por um juiz justo. Muito bem. Agora, o fato dele ser justo ajuda muito em prever como será o rumo do julgamento dele. E eu já coloquei isso, acabei de colocar inclusive, no rumo das revelações que ele tem. Então é muito bom que alguém que não tenha salvação e tenha uma noção, que muitos têm esta noção, não são religiosos, alguns acham até que são agnósticos e tal, e não, mas eu até que creio que tem um Deus supremo aí. Muito bem. E que criou todo mundo, ótimo. E se ele criou, é natural, é óbvio que ele tem direito de julgar, de dar o rumo. Ele criou, é razoável. Muito bem. E aí, sabe, eu não tenho a menor ideia para onde é que ele vai. Não tenho a menor ideia. Eu estou vivendo aqui do meu jeitinho. E quando eu morrer, aí eu vou ver o que vai acontecer. Vou torcer para ser um juiz decente, ser um Deus criador, juiz, que me faça justiça. Eu vou torcer. Ótimo, é bom torcer mesmo, só tem um problema. Meu amigo, o seu sentido de justiça está longe do sentido dele de justiça. Então você trate de conhecer melhor o seu julgador, ou o seu juiz, ou o Senhor Jesus Cristo. Conheça. Não é um tiro no escuro, não. O julgamento para o qual você se dirige e que estará diante dos olhos do Senhor Jesus Cristo, do grande juiz, olhando para vocês. Agora vamos, chegou a sua vez de ser julgado. Ai, Senhor, estou aqui morrendo de medo, que eu não tenho a menor ideia para onde tu vais. E ele vai dizer: você tem ideia? Sim, já começou mal, porque você tem ideia, sim. Você ouviu alguma pregação do Evangelho alguma vez na vida? Ouvi, Senhor. Então você vem me dizer que não tem noção para onde é que eu vou neste julgamento? Do que eu vou considerar? Do que eu aprovo, o que eu não aprovo? Você tem coragem de me dizer que não tem a menor ideia para onde é que eu, como juiz, vou, como é que eu vou proceder, quais são os rumos? Essas alturas, eu não quero nem imaginar uma situação dessa, mas vai acontecer muito. Então não deixe chegar a este momento e saiba para onde vai o juiz, porque ele tem autoridade. E se ele disser assim: você está quitado, está, acabou-se. Não tem no mundo
no universo, no reino visível e invisível, quem diga o contrário, porque ele tem autoridade de julgar. E se ele disser, você não está aprovado, você foi reprovado, de acordo com a minha lei que você tem em casa. Aliás, eu sei que você tem 4 unidades dela em casa. Um no quarto do seu filho, para jovem, uma para sua menina lá que é cor-de-rosa, a capa, que hoje agora a moda é Bíblia para cada um. Você tem uma deste tamanho, dourada, que herdou da sua avó, cheia de poeira, que todo Natal manda alguém passar lá um espanador. Você tem 4 em casa. Não é? É, sim, senhor. Pois é, e vem me dizer que não conhece o meu julgamento. Você conhece. Vamos para frente. Meu amigo, não deixe de todo dia se lembrar, eu vou dar conta diante de Cristo. E eu não estou nem me dirigindo aos crentes, porque graças a Deus nós já fomos julgados para efeito de vida eterna. Vamos ser julgados, como já falei, para efeito de recompensa. Tem um outro poder que ele tem, que é único. É muito poder que foi dado a ele. João 10, 17 e 18. Por causa de uma demonstração de poder dessa aqui, o anticristo vai fazer um estrago tão grande. João 10, 17 e 18. João 10, 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Esse poder é tão grande que você não tem nem ideia do que é, do tamanho dele, nem eu. Ninguém atira de mim. Não, ele não pode estar falando sério. Todo mundo conhece a história de Jesus Cristo. Ninguém atira de mim. Ele morreu logo depois. E nós sabemos exatamente como ele morreu. Especialmente alguns coitados que acham que sabem melhor ainda depois que viram o tal filme, que aquilo só faz atrapalhar, mas conhecem pelas Escrituras exatamente como foi que ele morreu. Ninguém atira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho a autoridade, olha a palavra aí, tenho a autoridade para entregar e também para reavê-la. De novo ele explicita, este mandato recebi de meu Pai. Então Jesus Cristo tinha um poder dado a ele, absolutamente única na face desta terra, que homem algum jamais teve. Ele teve. Um grande erro é pensar que Jesus Cristo foi vítima. Ele não foi vítima. Ele se entregou voluntariamente. Ele quis se entregar. Não teria quem tivesse tocado nele se ele não quisesse ter permitido. Mas o mais impressionante, mais ainda do fato dele ter dado a sua vida, é o poder que ele recebeu, a autoridade de reaver. Como os homens gostariam de possuir este poder. Já imaginou? Se fosse dado a cada um, ou a alguns homens deste mundo, o poder de morrer e reassumir, e morrer e reassumir? O anticristo receberá um golpe mortal, como nós vamos ver brevemente, uma ferida de um golpe, e todo mundo achou que ele ia morrer, ou tinha morrido, não dava para escapar daquele tipo de golpe. E ele escapou. Pronto. Daí começou o período de desgraça máxima daquela geração já tão sofrida, que foi entrar
num ritmo de adoração ao anticristo. Insuflados, as pessoas insufladas pelo falso profeta, que ficavam mostrando e ficava magnificando e exaltando o anticristo, que ele escapou, que aquilo vai ser usado e abusado, o fato dele ter quase morrido e depois voltou de novo à vida, porque não diz momento nenhum que ele morreu para depois voltar, nem isso, mas apenas que ele recebeu um golpe mortal, mas foi curado. Por isso, grande adoração. E Cristo diz aqui, 2000 anos atrás, eu tenho poder para dar minha vida e retomar. Ora, vai dizer é fácil, né? Prove. Ora, foi exatamente o que ele fez. Foi absolutamente o que ele fez. Ele provou. 3 dias depois, incompletos, que o judeu contava um pedaço de dia como se fosse dia, na realidade foi o restante da sexta-feira, o sábado e domingo de manhã, ele estava levantado. Então, ele, em menos de 72 horas, ele provou o que ele disse aqui. Estou aqui de novo. E se apresentou. Eles não acreditaram. Nenhum deles, quer dizer, nenhum que tinha sido entre os deles, no caso Tomé, acreditou. Outros tiveram dificuldade enorme. Mas Tomé, muito sinceramente, não. Se eu não pegar no lado dele aqui, de jeito nenhum. Pois tá bom, ele apareceu depois a Tomé e disse, pega Tomé. Então ele provou que ele reassumiu. É muito poder que tem o nosso Senhor Jesus Cristo. Quer mais um? Você quer ir para o céu? Eu vou assumir que você vai dizer que sim. Se você já é crente em Jesus Cristo, você pode dizer que está resolvido na sua vida. Se você não é crente no Senhor Jesus Cristo, é só o contrário. Isto não está resolvido na sua vida. Não vá nesta impressão de arriscar. Eu vou morrer, fiz algumas coisas boas aqui, algumas coisas não muito boas, outras boas, sei lá qual é que pesou mais, mas quando eu estiver na frente do juiz, aí eu vou ver o que vai dar. Como já comentei, não vá neste canto de sereia, ou melhor, canto de diabo, porque você está condenado ao inferno. Como é que o senhor diz isso sem me conhecer, pastor? Como é que pode um negócio desse? Porque a Bíblia diz que todos aqueles que nascem estão cortados de Deus, não há um sequer, não há quem faça o bem, não há nenhum, nem eu, nem você, nem ninguém no mundo. E os que foram salvos não é porque são bonzinhos, é porque foram alvos da misericórdia. E em um certo momento de sua vida, quebraram-se diante de Deus, quebrantaram-se, se arrependeram e pediram perdão. E é o que eu estou apelando para que você também faça. É só isso. Então, se você não tem salvação em Cristo, essa questão aqui de vida eterna, de ir para o céu, não está resolvida na sua vida. Você tem que dar um jeito. Mas como? Muito simples, converse com Ele. Sabe por quê? Porque Ele tem poder para lhe dar a vida eterna, meu amigo. Pode marcar 1000 encontros comigo lá no gabinete pastoral, pode ler 10.000 livros, pode fazer promessa, pode subir degrau de joelho, pode dar dinheiro para a igreja, que você quiser dar. Fique à vontade. Ilusão, está perdendo tempo. E o tempo apertando, porque está chegando o dia da sua morte. Então você precisa pedir vida eterna a quem pode lhe dar. Não adianta você pedir a quem não pode lhe dar. João 5:21 diz assim:
Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho, Ele próprio, Jesus Cristo, vivifica aqueles a quem pagar mais dízimo. É isso aí, não? Tudo bem, é mesmo. Assim também o Filho vivifica aqueles que nasceram num lar cristão. É isso aí? Aqueles cuja mãezinha e vovozinha fizeram questão que você nascesse numa religião e morresse nela. E se não for assim, você estará traindo a sua vovozinha. É isto? Vivifica aqueles a quem quer. Ele quer. Jesus Cristo quer. A quem Ele quer, Ele vivifica, Ele dá a vida eterna. Então você já sabe, pelo menos, como começar a resolver essa questão da sua pendência de escapar do inferno ao qual você já está destinado desde que nasceu. Você já sabe como começar. Como? Conversando com quem tem poder para dar a vida eterna a quem Ele quer. Corra para Ele e peça, implore que Ele queira. Mas tem um detalhe, uma excelente notícia, é que esse querer dele não é de acordo com o bom humor ou mau humor. O querer dele não é em função da necessidade financeira dele da época. Se é precisando de mais, ele vai cobrar mais, se não for, vai ser menos. Ou isso, ou aquilo, se ele tiver com raivinha disso, se tiver com ciúme daquilo. Não. Porque é o querer de um ente santo, de um ser absolutamente puro, reto, justo, homem e Deus. Como homem, nunca conheceu pecado, como Deus, santo Criador. Então, a Bíblia já revela o caráter deste que disse assim: eu dou a vida eterna a quem eu quero. É muito forte. Trate bem, como diz o Salmo 2, beijem o filho, para que não se irrite. Agrade ao Senhor Jesus Cristo. Vá até Ele, pergunte como é que Ele quer. João 17, 2, mesmo livro aqui, João capítulo 17, versículo 2, na famosa oração sacerdotal de Cristo, em que ele fala com o Pai e diz, ele falando com o Pai, assim como lhe conferiste autoridade, lhe conferiste é o Filho dele. Eu vou ler logo um. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade, mais uma vez Jesus fala de uma autoridade específica, que ele, como filho, recebeu do Pai. Já li várias. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, não escapa um, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Interessante, autoridade sobre toda a carne, mas a vida eterna apenas para os que o Pai deu a ele, os eleitos. E eu não vou ter tempo de entrar nesses meandros aqui, mas é impressionante isto aqui. Cristo tem autoridade sobre toda a raça humana, para dar a vida eterna para quem Ele quer, mas Ele só quer para aqueles que o Pai deu a Ele, os eleitos de Deus. E Cristo, ao mesmo tempo em que revela isso, Ele exige, Ele quer
que cada ser humano se responsabilize pela própria situação espiritual, reconheça que é pecador e peça perdão a Cristo. Neste aspecto, a eleição fica à parte, no sentido de que qualquer um que pedir misericórdia a Deus e se arrepender, vai ser perdoado. Qualquer ser humano que pedir perdão a Deus, se arrepender de seus pecados, vai ser perdoado. No fim, você vai ver que o número desses que se arrependeram, pediram perdão e foram perdoados é igual ao número dos eleitos. Mas isso aqui não elimina a responsabilidade de cada ser humano de dizer: Senhor, por favor, me dê a vida eterna. Por fim, famoso Mateus 28:18, depois de morrer, depois de ressuscitar, antes de ir para o céu, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Uma estupenda declaração que ele faz aqui. Um poder total, ilimitado sobre tudo o que existe. Estava voltando para o céu para reassumir a sua glória que ele tinha antes do mundo nascer, do mundo existir. Ele, como Deus, reassumir sua glória ao lado do Pai. Eu concordo que parece difícil conciliar isso com a desgraça que nós vemos ao redor no mundo. Como é que ele tem toda a autoridade e permite que o mundo seja essa desgraça que vemos? Obviamente não vou ter tempo de tratar este assunto, estou só dizendo o seguinte: tudo faz parte do plano de Deus. Não é falta de autoridade de Cristo para controlar. Está incluído nos planos de Deus. Se você concorda, se não concorda, se acha razoável, se não acha, é outra história. E eu posso lhe explicar com muito prazer até o milímetrozinho que eu consigo entender. Mas não é assim aleatório como a gente pensa. Ele tem autoridade, mas não usa porque não quer, essa bagunça toda aqui, como é que pode? Tá? Não. Não é assim que se trata com Deus, não. Procure levar as coisas de Deus muito a sério. Você diz que tem toda a autoridade no céu e na terra, é porque tem. E se o mundo está assim, isso não quer dizer que ele não esteja exercendo a autoridade dele, mas ele quer exercer nesse contexto, nessa época. Tem muitas coisas a serem consideradas. Sempre leve Deus a sério e você será muito bem recompensado na sua lógica, na sua inteligência, na sua curiosidade. Quem procura conhecer a Deus de maneira séria vai sentir muita paz no coração. Observe que eu não estou dizendo vai entender tudo. Seria uma mentira minha, claro. Você vai entender muito pouco de Deus, mas mesmo esse pouquinho que Ele vai lhe dar a conhecer, vai encher o seu coração de alegria. Muita alegria. Eu conheço pouco de Deus. Eu consigo explicar poucas coisas da eternidade, essas coisas assim sobrenaturais, muito pouco. Mas eu digo o seguinte: o que eu conheço, o que eu sei, enche meu coração de alegria e senso de razoabilidade, de concatenação nas coisas que Deus diz e a gente vê acontecer, vê sentido, vê coerência. Não é um Deus incoerente. Não temos todas as respostas aqui. Não, eu sei que não temos. Mas o coração do crente aceita o pouquinho que ele recebe de revelação quando vem de Deus. Eu vou encerrar. Já pensou se nosso Salvador fosse muito amoroso como Ele é, mas meio fraco? Não. É muito bom. Nós pertencemos a um Salvador poderosíssimo e com tanta autoridade. E lance mão disto. Lance mão disto. No seu dia a dia, nas suas dificuldades, aqui embaixo da terra, que você tem um Salvador muito poderoso. E eu quero terminar com uma pergunta que eu pretendo responder na próxima pregação, se Deus quiser.
é o seguinte: ao longo do ministério de Jesus, ele transferiu algo da autoridade dele para os apóstolos e discípulos, pelo menos na época. Fica uma pergunta interessantíssima: e nós hoje, discípulos de Cristo, deste todo-poderoso Jesus Cristo, somos discípulos dele? Colegas nossos do tempo dele receberam autoridades enorme da parte dele, autoridade. E nós hoje, nós temos algo da autoridade dele transferida a nós? É uma pergunta interessantíssima, mas só eu respondo para quem vier no próximo domingo. Que Deus nos abençoe, e você, amigo sem Cristo, saiba que com todo esse poder, ele não violenta a alma de ninguém. Não conte. Não conte. Eu não preciso me preocupar muito em procurá-lo, em gastar energia procurando a verdade em Cristo e conhecer o melhor e tudo, porque se ele é tão poderoso mesmo, que eu até creio que ele seja, ele vai chegar em mim. Se eu for um eleito, ele vai querer me dar a vida eterna, ele vai cuidar de tudo, e ele vai... Não deixe isso atrapalhar o fato de que você precisa correr atrás dele, cair aos pés dele, implorar por salvação, por misericórdia. Ele não converte ninguém à força. Agora fique aí. Você vai tomar essa injeção, todos nós pais já sabemos o que é segurar uma criança de poucos meses aos berros, e a gente mandando o enfermeiro ou o médico dar a injeção na marra, porque precisa. Não faça essa imagem com Deus e a salvação. Agora eu vou lhe amarrar aqui, e você vai ser convertido na marra, à força. Um dia você vai me agradecer, mas eu vou violentar a sua alma. Você vai se converter, nem que não queira. Um dia você vai olhar para trás e vai dizer assim: mexeram comigo de uma maneira muito dolorida, foi ruim a experiência. Tudo bem, hoje eu sou crente. Tudo bem, eu estou bom na minha doença, e eu agradeço o papai que me agarrou ali com a mamãe, e eu reconheço que foi necessário mesmo. Tudo bem, então eu reconheço que foi necessário, que Deus me agarrou e me forçou a me converter. Não conte com isso, porque não será assim. O poder que ele tem é tão grande que ele usa e você nem nota. É sutil, é suave, é quase, ou posso até tirar o quase, imperceptível. E quando o crente olha para trás e diz: como é que pode eu, aquele terror de rebeldia, idólatra, raivento contra Cristo, e hoje eu sou apaixonado por ele. E não, eu fui conversando sobre ele, fazendo pergunta, lendo, e foi um negócio aqui, meu coração diferente, foi indo, mas de uma maneira suave, e você buscando, e as tentações chegando, e o diabo querendo impedir, e amigos do mundo querendo atrapalhar, até pai e mãe querendo atrapalhar, muitas vezes, seja quem for, marido, mulher. Você tem que insistir. Eu quero o Senhor Jesus Cristo na minha vida. Senhor, eu te quero, para tu me perdoares, para tu me julgares de acordo com o poder da tua autoridade, e o julgamento eu já sei qual é, vai ser quites com a tua justiça, porque tu cumpriste a lei e aplicaste o teu sangue na minha vida, e a minha alma foi limpa. Eu quero isto, me ajuda. Então essa busca incansável tem de vir do pecador. Tem de vir. Deixe que Deus faça a parte dele, com o poder dele, o poder de penetração na sua alma, o poder de persuasão, como falei, infinitamente grande e infinitamente discreto, e às vezes está imperceptível, mas vai ser cada passo
será gostoso à sua alma, até você dizer assim: me converti. E a parte não gostosa que haverá é quando o seu pecado, a sua carne estiver resistindo. Se for alguma parte ruim, será essa: você não querer abrir mão do pecado, do que já é ruim, daquilo do qual você está querendo se livrar. É meio incoerente isso, mas é assim. Então acaba sendo uma luta, e com aspectos desagradáveis, mas nunca desagradável, porque Deus está pouco a pouco se apossando da sua alma. Nunca. Você vai se lembrar sempre de momentos no seu processo de conversão com alegria indizível. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aplicar todas essas verdades que se concentram, apontam para a autoridade do Senhor Jesus Cristo sobre cada um de nós. Obrigado por nós crentes, que já temos essa autoridade, já está definida, precisamos apenas nos tornar mais obedientes a esta autoridade querida. Quanto aos que não te têm ainda como Pai, que aceitem Cristo como autoridade salvadora, humilde, mas muito poderoso, e que Ele venha a julgar esta pessoa de maneira aprovada, porque depois que aplicar o próprio poder do sangue dele na alma desta pessoa, tu não verás mais nenhum pecado, porque ele terá pago todos. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo pela autoridade que ele tem, como Deus e como homem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.